precisar da ajuda de vocês para responder 3 perguntas. Elas não são muito difíceis. A primeira pergunta, amiga, se você tá andando na rua, e aí lá nessa rua tem um pitbull que ele tá 1 semana sem comer. E aí você passa no portão e fica provocando ele. O que vai acontecer? No mínimo, ele vai me morder. No mínimo. Sendo muito, muito positiva, ele vai só me morder. Mas a gente sabe que um pitbull com fome não se brinca. O que aconteceria, Rai, se você entrasse numa loja, e aí dentro dessa loja tem um policial lá dentro. E aí você pega uma coisa, enfia no bolso e sai correndo da loja. O que ia acontecer? O que o policial ia fazer? Preso, no mínimo, provavelmente. Provavelmente, né? Sendo um policial justo ali, né? Iria... Rápida. Não vou fazer isso. Não incentiva, irmã, não incentiva. O que ia acontecer, Lucas? Se você estivesse lá cozinhando alguma coisa, e aí você, sem querer, colocar sua mão no fogo. O que ia acontecer? Ia me queimar. Isso aí, obrigada. Por que eu fiz essas perguntas, gente? Como Isaac Newton já dizia, toda ação tem uma reação. Então, eu não preciso, por exemplo, o pitbull, ele não vai perguntar para você, se eu ficar lá provocando o pitbull, ele não vai perguntar, posso te morder, posso te atacar? Você vai colocar a sua mão no fogo. Muito menos o fogo vai perguntar, né? Posso te queimar aqui, que você está colocando a mão em mim? Então, toda ação que a gente tem vai levar a uma reação. Quando há essa reação, ela muitas vezes vai expressar a natureza daquilo que a gente está provocando. Quando eu provoco o pitbull, a reação dele vai expressar a natureza dele de caçador. Quando a gente fala do policial, qual que é a natureza de um policial? Se a gente pensar num policial justo, é ele praticar a justiça, dele praticar a lei, dele colocar a lei em prática. Do fogo, a mesma coisa, né? Faz parte da natureza do fogo queimar aquilo que toca nele, consumir aquilo que toca nele. Mas quando a gente olha para o coração de Jesus, quando você provoca ele com as suas ações, qual será que é a resposta que ele nos dá? A salvação, a nossa justificação vai ser pela fé. Só que essas 2 coisas são importantes, tanto a nossa fé como as obras. Se a gente pensar num passarinho, ele tem as suas 2 asas. Ele vai conseguir voar se ele estiver só com uma asa? Ele estava voando lá e machucou uma. Ele vai continuar a conseguir voando só com uma asa? Não vai, né? Então, a gente, da mesma forma, vai precisar dessas 2 asas para a gente conseguir voar. A gente vai precisar usar tanto a fé como as obras. Ora, sem a fé, é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, aqueles que creem que Deus existe, eles vão ter essa ação de se aproximar de Deus. Aqueles que creem que a palavra ela é verdadeira, eles vão ter essa ação de praticar a palavra. Aqueles que acreditam, colocam a sua fé, que o dízimo e as ofertas são princípios bíblicos, eles vão ter essa ação de entregar o dízimo, a oferta, no altar do Senhor. Nem sempre vai ser fácil a gente cumprir isso, né? De trazer a nossa fé para esse lugar de ação. Então, para eu viver os testemunhos do Senhor, para eu contemplar o sobrenatural, eu vou precisar muitas vezes dar passos que vão contra toda a lógica humana. Um exemplo que traz muito forte isso, que é a história de Pedro. Pedro, ele tinha uma fé no Senhor, né, que ele tinha até declarado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele se viu numa situação que ele estava no meio de uma tempestade. O barco dele estava à deriva lá no meio dessa tempestade. E aí, se não fosse suficiente, ele viu um homem andando pelas águas lá, que todo mundo achou que era um fantasma. Então, ele estava no meio de todo esse caos, né, de toda essa situação. E ele precisou fazer uma escolha. Porque ele poderia, quando ele descobriu que aquela pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus, ele poderia ter parado por ali. A experiência dele poderia ter terminado ali. Ele já teria acessado o campo da fé, né, de ver Jesus andando pelas águas. Olha, o que o Senhor pode fazer é sobrenatural. Mas ele foi além de ficar só no campo da fé. Ele teve uma conversa com Jesus, né? Ele falou: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir até você. E aí Jesus fala: então pode vir. E aí ele começa a andar em direção a Jesus. Ele dá uma afundada lá, né? Que dá uma balançada no meio do caminho. Ele começa a ter medo do vento que estava batendo. Aí ele começa a afundar. Ele grita para o Senhor: Senhor, salva-me. Ele começa a afundar lá na água.
imediatamente Jesus estende a mão e puxa ele de volta. Então, tem vezes, gente, que a gente vai estar nessa missão de unir a nossa fé com as nossas ações. E a gente vai balançar, assim como o Pedro balançou aqui, né? Você vai ficar, meu Deus, mas como que eu vou entregar isso aqui, Deus, que você está me pedindo? Às vezes Deus vai pedir uns negócios, você vai, não vai encaixar na sua cabeça. A gente vai precisar fazer essa escolha. Eu vou ficar só no lugar da fé, só crer que Deus faz, só ficar no testemunho que outras pessoas vivem, ou eu vou acessar e gerar novos testemunhos. E para a gente viver esses novos testemunhos, a gente vai precisar gerar essa provocação, né? Que quando a gente provoca Jesus, quando a gente provoca o Senhor, Ele não vai nos morder, não vai nos queimar, mas Ele vai revelar o caráter dEle, que é a resposta da pergunta lá no começo, né? Que quando a gente provoca Jesus, Ele revela a bondade dEle, a fidelidade dEle, a justiça dEle, a misericórdia, o amor dEle. Ele vai revelar tudo aquilo que está no coração dEle. Então é uma provocação que a gente deve buscar fazer todos os dias. A gente não vir para o culto de forma acomodada, né? Só praticando o campo da fé, mas levar as nossas ações também para esse lugar. Amém?